Boa tarde. Obrigado, senhor presidente. Tentar ser o mais objetivo possível em respeito aos colegas que também desejam fazer questionamentos. Qual é a natureza da sua relação com o senhor Dominguete? Nenhuma. Eu só conheci o Dominguete quando ele veio a mim e ele intencionava enviar as propostas para o departamento logístico e eu prospectava nele um parceiro comercial no privado. E o senhor se limitou a fazer o encaminhamento desse contato, Dominguete e Roberto Dias? Na verdade, até as propostas ele encaminhava direto para os e-mails, né? A orientação inicial sempre foi essa. Em 30 dias, senhor Blanco, o senhor trocou 108 ligações com o senhor Dominguete. Mais interessante, dessas 108 ligações, 64 foram de iniciativa sua. O senhor ligava 2 vezes por dia para o Dominguete. Seguramente para tratar do privado. Seguramente para tratar do privado. Então, o senhor tinha uma parceria, ou esperava ter uma parceria comercial, baseado numa situação que era inviável legalmente? Naquele momento, sim, né? Sim. E, ao mesmo tempo, o senhor advogado quer dar orientação? O senhor quer dar orientação ao... Sempre que for possível. Pois não, fique à vontade. É um direito que o senhor tem assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o senhor dá orientação, aí a gente interrompe um pouquinho, presidente, e aí a gente retoma. Pode fazer a orientação. Já foi feita. Ok. Retomando. O senhor ligou, então, 64 vezes para o senhor Dominguete. E o assunto era a possível parceria comercial em cima de uma situação que juridicamente era impossível. Não era a negociata de vacinas que ele fazia junto ao Ministério. Não, não era. Não era. Pronto. O senhor, com a formação que tem, formação altamente qualificada, eu pude verificar, o senhor foi incapaz, em 64 ligações de sua iniciativa, mais 44 de iniciativa do Dominguete, o senhor foi incapaz de compreender que era um celionatário. Naquele primeiro momento, não. É um longo primeiro momento, o seu, 30 dias de primeiro momento. Ao longo desse mês, aí sim a gente vai começando a perceber que a coisa não anda, ele não tem os documentos que o Ministério precisava. O senhor já respondeu aqui que nunca falou com Gelson Prado. Não, o Gelson era um contato que o Dominguete passou, né, no sentido de que ele ia aprofundar questões de uma outra situação que o Dominguete estava trazendo. E aí eu coloquei uma outra pessoa que conhecia melhor do que eu sobre determinado assunto para poder fazer a interlocução com o Gelson. O senhor tem 3 ligações entre o senhor, Gelson e Dominguete. Uma delas, com a duração de aproximadamente 8 minutos e meio, de sua iniciativa. O senhor faz a chamada e inclui na chamada Dominguete e Gelson. O senhor pode reportar para CPI qual foi o assunto que o senhor teve com essa pessoa que o senhor não conhecia e não tinha? Seguramente, senador, era para buscar entender isso que eles estavam trazendo como novo assunto. Que qual era o assunto? Era uma corretora de criptomoedas lá fora com valor bloqueado. Num primeiro momento, eu posso, realmente, obviamente, eu não me recordo, eu posso ter feito uma ligação, mas para buscar entender. No momento que eu não consigo entender aquilo dali, e tem uma pessoa que entende mais do que eu, essa pessoa passa a fazer, tem mensagens, né, trocadas entre nós, eu e Dominguete, que fica muito claro que essas pessoas agora estão conversando para tentar entender do que se trata, porque eu também não entendia naquele momento. O senhor abriu uma empresa que, na sua descrição, vai estar destinada a cuidar de educação financeira, é isso? Num primeiro momento, sim. Perfeitamente. Eu estou aqui com o cadastro dessa empresa, ela não refere essa atividade. Eu vou rapidamente mencionar para os meus colegas. Ela fala de serviços de escritório, ela fala de representação de medicamentos, ela fala de representação de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares, consultoria em gestão. Ela não fala dessa questão específica. Explicar para o senhor. Eu confesso que eu não tenho esse conhecimento aprofundado quando fui buscar a orientação para a abertura da empresa. Quando o escritório de advocacia e eu relatei para ele, de contabilidade, e eu relatei para ele o que eu intencionava no início, eu não escolho os quinais. O senhor pode reportar qual é esse escritório de contabilidade? Eu esqueci o nome. Holding Contábil.
Holding contábil. Holding contábil. Então, Porque o cidadão saber que esse é um lugar onde você chega dizendo: eu quero abrir uma empresa para dar consultoria financeira, e sai de lá com uma empresa para fazer representação de medicamentos. Não. O senhor realmente tem convicção não. que isso aqui é um bando de pateta, né? Não, calma. Tem convicção. Senador, o senhor me O senhor permite... não é uma pessoa sem formação. Por favor. Fosse um analfabeto que chegasse no escritório de contabilidade pedindo para abrir uma empresa de consultoria em educação financeira e de lá saísse com uma empresa para fazer representação de medicamentos, por favor, o senhor saindo da DELOG do Ministério da Saúde? Qual é a justificativa que o senhor consegue dar para isso? O senhor me franqueia a palavra, por gentileza? Por favor. Se o senhor perceber, essa situação de representação comercial, ela só se dá num segundo momento, uma alteração contratual. E essa alteração contratual, ela só vem por quê? Em conversa com amigos, conversa com pessoas próximas. As pessoas conversando comigo explicaram o seguinte: Blanco, se porventura você precisar fazer uma representação comercial em cima de algum conhecimento que você adquiriu ao longo do Ministério da Saúde, você sabe que você tem que estar vinculado ao core de representação do local. Quem foi que lhe deu essa dica, senhor Blanco? Eu não entendi. Que seria interessante o senhor ter essa possibilidade de representar por conta dos seus relacionamentos no Ministério da Saúde? Não. Relacionamentos não. Conhecimento. Eu falei conhecimento na esfera privada. A pessoa fala o seguinte... conhecimento no Ministério da Saúde. Não. Conhecimento do assunto. É isso que eu estou explicando para o senhor. O que acontece? Eu não tenho conhecimento disso. Quando eu busco por que tem que ter o core de representantes, a pessoa me explica. Existe uma lei que, para que você faça a representação comercial de qualquer coisa, você precisa estar vinculado ao core de representantes. Eu pergunto ao escritório de contabilidade, tá? Eu tenho, inclusive, mensagens. Eu pergunto, como é que eu faço isso? A pessoa me orienta o seguinte: olha, isso daí implica em alteração contratual. E aí a gente vai precisar, na alteração contratual, incluir os quinais de representação. Muito se fala que a empresa foi aberta 3 dias antes. Ocorre que essa alteração contratual, incluindo a representação depois de assessoramento, digamos assim, de pessoas que conhecem muito mais do que eu, isso só se deu no mês de março. Isso não aconteceu. A empresa, ela foi aberta e foi tratada inicialmente, a abertura dela, entre final de janeiro e início de fevereiro. Obviamente, todo o trâmite de abertura de uma empresa... O senhor abriu a empresa no dia 22 de fevereiro. Obviamente, é o que eu estou explicando. O processo... Aí o senhor, só para compreender, o senhor, logo após o dia 22 de fevereiro, o senhor fez uma alteração contratual? Logo após o... Salvo engano meu, foi no início de março que eu tive essa conversa então, falando do core de representantes. Uma semana depois, o senhor fez a alteração. Aí ele me orientou que, para fazer a vinculação ao core de representantes, eu necessariamente precisava fazer uma alteração contratual. Quando foi o shopping lá no Vasto? O encontro foi no dia 25 de fevereiro. Entendi. Agora quem não está entendendo o senhor, desculpa. É muita cara de pau. Só para entender, o senhor abriu uma empresa que antes era para educação financeira com que data? Entre final de janeiro eu comecei a conversar, as primeiras mensagens que eu troco com o escritório é do início de fevereiro. E alterou para representação de medicamentos em que data? Provavelmente no início de março. Ou seja, depois do Chopinho de negociar a propina de $1. Não, veja bem. A data foi posteriormente a denúncia do Dominguete de $1, é isso? Antes, a empresa foi aberta como educação financeira. E depois da data do Chopp, ela passou a ser, com a alteração da razão social, a ser representação de medicamentos. É esse o objetivo, era esse o objetivo da sua empresa, é isso? Não, o objetivo era proporcionar à empresa, tá, representar comercialmente, se porventura esse caminho fosse pavimentado no futuro, e para isso eu tinha que legalmente estar vinculado ao quórum de representantes. Senhor presidente, eu não vou. O futuro foi logo após o Chopp? Não, mas eu estou no tempo dele. Ele me permitiu, foi ele que me permitiu, Rogério. Eu não falo nada sem... Só para lembrar, senhor presidente, que realmente, relator, em março, foi em março, não sei a data, mas foi em março, que foi sancionada uma lei
Alessandro, foi em março que foi sanada uma lei de autoria do presidente dessa casa, com votação de todos nós, onde se previu ali a possibilidade de pessoa jurídica de direito privado fornecer ao Ministério da Saúde, na forma de uma série de exigências estabelecidas, a possibilidade de doar vacinas para o SUS e, posteriormente, a imunização do grupo prioritário poderiam, nos requisitos estabelecidos, adquirir vacinas para, inclusive, comercializar. Então, só corrobora, na linha do senador Alessandro, que essa representação, essa alteração para a representação de medicamentos, ela veio provavelmente depois que nós já tínhamos uma lei sancionada pelo presidente da República permitindo a comercialização de vacinas no setor privado. Desculpa, Alessandro. Pois não. Por gentileza, o senhor Pois não, me permite? fique à vontade. Senadora, em momento algum, tá? Eu intencionei ou foi uma opção a empresa para tratar, seja com o Ministério da Saúde ou qualquer órgão de natureza pública das esferas municipal, estadual e federal. A minha empresa está aberta há mais de 5 meses, não faturou uma nota fiscal. Eu não fiz nenhuma ilação, eu apenas estou afirmando os fatos. Só isso. Só para organizar aqui. O senhor disse essa CPI que abriu uma empresa para prestar consultoria no sentido da educação financeira. Não é verdade. A sua empresa nunca teve sequer referência a essa atividade. O senhor atuava dentro do Ministério da Saúde na DELOG. Era, inclusive, substituto eventual do senhor Roberto Dias. O senhor participa de diversas, inclusive por iniciativa sua, diversas reuniões online, diversas ligações com um bando de criminosos, estelionatários, que queriam receber uma vantagem financeira na negociata com o Ministério da Saúde, exatamente com o setor do qual o senhor faz parte. Aí o senhor simplesmente altera a configuração da sua empresa para adequá-la à negociata da qual o senhor estava participando. O senhor tem conversas com todas essas pessoas. Como já mostrei aqui, a maior parte das conversas por iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI para se apresentar como uma pessoa que, de boa vontade, apenas fez uma interface, que recebeu um contato de um amigo coronel. Esse amigo coronel lhe pediu, através de, enfim, alguma simpatia, que abrisse as portas para o Dominguete e, daí para diante, nada acontece com sua participação. É zombar da inteligência das pessoas. É zombar. Não sabia quem era o Gelson, nunca falou com o Gelson, 3 ligações, uma delas de sua iniciativa. Se coloca como, enfim, um instrutor de educação financeira sem nenhum tipo de prova dessa atividade. Por favor, eu lamento muito, senhor presidente, lamento muito que a gente chegue a esse ponto, que a gente tenha no ministério mais importante durante a pandemia gente tão desqualificada, gente tão interessada em ter vantagem financeira. E aí não tem, com todo respeito à defesa, não tem advogado que salve. Porque eu tenho certeza que o senhor não informou para o seu advogado que a sua empresa não tinha essa atividade dentro do seu descritivo. Tenho certeza. Porque um bom advogado jamais ia deixar que o senhor sentasse aí para dizer que a sua empresa tinha uma vocação que não consta no seu estatuto. Que nunca constou. É muita vergonha ali. Obrigado, senhor presidente.